Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Deus e de nosso Salvador Jesus, eu quero manifestar a minha alegria em poder te dar boa noite, declarar a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família e estar junto com você para mais um dia onde nós podemos cultuar ao nosso Deus, onde nós podemos adorar ao Senhor e aonde também nós podemos estar juntos de forma interativa, conversando, ouvindo as suas perguntas, ouvindo os seus testemunhos, os seus comentários. Esse mês de setembro foi um mês muito especial, muito abençoado. Nós, como igreja, tivemos grandes vitórias, momentos muito felizes, momentos muito abençoados por Deus. E nós estamos chegando ao final deste mês, falando também de um assunto de fundamental importância, que eu creio que será uma grande bênção para você, para sua família. Então, antes de nós iniciarmos aqui de forma oficial a nossa programação, eu quero te desafiar a 3 coisas. A primeira, pega esse link e reparta aí com pelo menos 10 pessoas. Mande aí para todas as suas listas de transmissão, mande para os seus contatos, aquele amigo, aquela amiga que você sabe que tem uma dificuldade, que tem passado por um problema emocional, que precisa de uma palavra de esperança, de esclarecimento. Eu tenho certeza que será uma grande bênção, né, para essa pessoa. Então compartilhe agora, compartilhe, faça essa mensagem, faça esse link chegar à maior quantidade de pessoas que você puder. Um segundo pedido é que você participe conosco aqui, mandando seu comentário, interagindo conosco, mandando sua pergunta. É muito importante a sua participação, é muito importante ter você aí, você conectado conosco, e eu queria que você participasse hoje de uma forma muito, muito efetiva, aproveitasse essa grande oportunidade que o Senhor está nos dando. Em terceiro lugar, depois de que nós orarmos aqui, dando início ao nosso culto, à nossa conversa hoje, você fique conectado, você não se distraia, você não perca o foco, porque eu tenho certeza que Deus tem reservado algo muito, muito, muito abençoado para a sua vida e você não pode perder. Hoje nós estaremos falando sobre vida, estaremos falando sobre o Setembro Amarelo. Então, um bate-papo aqui com o nosso irmão e psicólogo Rodrigo, e estaremos conversando sobre assuntos muito importantes. E você também que tem alguma dúvida dentro dessa perspectiva, seja pessoal ou seja para algum familiar, amigo, vai ter a oportunidade também de conversar com ele. Então a sua pergunta vai chegar diretamente a ele e vai ser uma grande bênção. Então, nesse momento, eu gostaria de orar a Deus com você, fazer uma palavra muito, muito breve, inicial, e já passarmos aqui para a gente conversar com o nosso querido Rodrigo, com o nosso convidado especial dessa noite. Você pode orar comigo? Vamos orar juntos? Soberano Deus, amado Pai, é no nome sagrado de Jesus que nós nos reunimos nesta noite. Senhor, o Senhor é quem dá sentido a todas as coisas, o Senhor é o fundamento de todas as coisas. Do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. E nós queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor as nossas vidas e a vida de todos esses preciosos irmãos que estão, ó Pai, orando conosco agora. Senhor Deus, o Senhor sabe aonde esta mensagem, aonde esta conversa chegará. O Senhor sabe os corações compungidos, contritos, necessitados, que precisam, Senhor, do seu bálsamo, que precisam, Senhor Deus, da tua luz, que precisam da sua vida. E eu quero te pedir, ó Deus, usa esta programação hoje como ferramenta, Senhor Deus, para, Senhor Deus, cura, para, Senhor, esclarecimento, Senhor Deus, para esperança, meu Pai, para a vida. Senhor, eu te peço, usa a vida, Senhor Deus, do teu servo, do Rodrigo, que ele possa ser um instrumento em tuas mãos para falar, ó Deus, ó Pai,
com autoridade, com propriedade, Senhor Deus, e possa ser, ó Pai, uma voz de bálsamo para todos que estiverem nos ouvindo, Senhor. Eu oro, Jesus, que a tua presença seja sentida e percebida, Senhor, em cada momento, Senhor, e que o teu temor esteja em nossos corações. É a nossa oração, é a oração que nós fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Uma das frases mais fortes, mais profundas de Jesus foi registrada pelo Evangelho segundo escreveu João, quando ele diz: Eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Antes ele tinha dito: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. No prólogo do Evangelho, segundo escreveu João, ele diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, João identifica Jesus como a vida. O escritor de Hebreus vai dizer que ele é o autor da vida e que ele veio nos dar vida e vida em abundância. Infelizmente, não poucas pessoas, como vamos conversar hoje, buscam uma solução para sua dor, buscam silenciar uma voz de sofrimento agudo no seu coração, procurando a morte. Muitos são subtraídos dos seus sonhos, subtraídos dos seus futuros e ainda deixam marcas profundas na vida daqueles que ficam procurando a solução na morte. Mas a solução, a resposta está na vida. E essa vida é Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje trazendo essa conversa do Setembro Amarelo, falando sobre vida, falando sobre a prevenção e a conscientização a respeito do suicídio, justamente porque nós queremos trazer uma palavra de vida, uma palavra de luz e uma palavra de esperança que vem a partir do nosso Senhor Jesus. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria dar as boas-vindas, queria agradecer a Deus pela presença do nosso querido irmão, nosso amigo, nosso psicólogo, Rodrigo. Seja bem-vindo, meu querido. É uma alegria, um prazer estar contigo nessa noite. Obrigado, pastor, pelo convite, obrigado pela confiança, pelo espaço. Eu costumo dizer que uma igreja que se atenta para esse tema e que dá espaço para ele ser falado abertamente como ele precisa ser falado, né, é uma igreja preocupada com as necessidades, né, da sociedade. Ou seja, é uma igreja atenta às necessidades da sociedade. Ainda que não seja um tema que nasceu com a nossa geração, né, o suicídio ele é um tema que acompanha a humanidade desde que ela existe, mas a igreja de hoje precisa ter respostas para hoje. Né, e eu quero, então, deixar aqui a minha palavra de gratidão pelo convite, né, mas também de elogio, né, à liderança da igreja, no caso, o pastor Richard, pelo espaço que dá a esse tema tão relevante e importante nos nossos dias. Glória a Deus, meu amigo Rodrigo. Lembrando, meus irmãos, que o nosso querido irmão Rodrigo é psicólogo, trabalha também no apoio a ministros, a pastores, servos de Deus, e hoje está representando aqui também o nosso ministério Renovadamente, que é o ministério que nós temos de apoio ao ministério pastoral, o ministério de contextualização dos temas atuais com a igreja, propondo justamente trazer dentro da linguagem cristã, dentro da linguagem evangélica, dentro da linguagem também técnica,
assuntos que estão em pautas na sociedade e que muitas vezes nós que somos cristãos evitamos, temos como tabu e deixamos de comunicá-los. E nós temos tido essa proposta com o Ministério Renovadamente, que tem proposto aqui para a nossa igreja, além do apoio na questão pastoral, do acolhimento, do atendimento, do pronto atendimento, também trazer palestras, trazer temas que sejam relevantes para os dias de hoje, né? Nós não podemos nos calar com tantas pautas que necessitam ter uma resposta, uma palavra, e eu louvo a Deus pelo Ministério Renovadamente e por essa visão que o Senhor tem nos dado, Rodrigo. Então, glória a Deus por esse trabalho. E hoje o Rodrigo, também integrando o Ministério Renovadamente, veio aqui representá-los, né? Não dá para que a gente tenha a equipe toda aqui, mas o Rodrigo hoje vem representá-los. Ô, Rodrigo, você pode falar um pouquinho para o pessoal o que é de fato o Setembro Amarelo? Porque muita gente fala, né, Setembro Amarelo, a gente tá até com o lacinho aqui amarelo, né, bonitinho, mas o que de fato é o Setembro Amarelo e qual é a importância da gente falar sobre o tema que vamos abordar hoje, que é o suicídio? Ótima pergunta, pastor. O que é o Setembro Amarelo, né? É um mês e a cor destinada, né, ao trabalho de prevenção ao suicídio. É sugerido, então, pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, mas muitas outras instituições também estão por trás. Não vou lembrar o nome de todas, tá? Mas a ideia é trabalharmos em todo esse mês, mas exclusivamente no dia 10 de setembro, a prevenção ao suicídio. E esse tema começou em 1994, se bem me lembro, com o suicídio de um rapaz chamado Eric Emes, é mais ou menos assim o nome dele. Ele tinha, na ocasião, 17 anos de idade, e ele tinha um Mustang amarelo, pastor. Esse menino, uma das marcas dele era o sorriso e o seu gosto por carros, em especial o Mustang. Esse rapaz chamou a atenção quando ele cometeu tal ato, porque ele era conhecido como um rapaz alegre, sorridente, e que até então, né, jamais se imaginaria que alguém como ele sofria e considerava e praticou tal ato visando a solução para a sua dor. Não é? Então, a família e os amigos lá no velório estavam tentando, né, criar formas não só de homenagear, agradecer pela vida dele, mas também homenageá-lo, mas aproveitar também essa circunstância triste para trazer conscientização. Então, por conta do carro dele ser amarelo, né, fez esse paralelo. Esse é um contexto histórico, mas o objetivo central do Setembro Amarelo é a discussão, a conversa preventiva. E nós acreditamos em prevenção. Eu sempre acredito que a prevenção é o melhor remédio, né? E no caso do suicídio, é o único remédio, né? E qual a importância, Rodrigo, você julga de falar sobre esse tema? Como você julga que é importante? Porque, segundo eu sei, e você pode me corrigir se eu estiver errado, a mídia ela não é muito favorável em falar sobre a questão do suicídio. Até chegam a dizer que há, né, uma manipulação dos dados estatísticos sobre a questão de quantas pessoas de fato se suicidam, com a questão de que dizer que se trouxer isso, noticiar isso de uma forma mais aberta, mais ampla, pode incentivar e motivar essa prática. E mediante a isso, você acha importante a gente falar sobre essa prática, falar sobre esse tema, né? Qual que é a importância que você vê? Pastor, eu tenho certeza que é importantíssimo falar. Como o senhor disse, né, a prevenção nesse caso é o caminho. Não é? Por que é importante? Porque às vezes a falta de informação para uma pessoa que está beirando o desespero, essa informação pode ser uma luz no fim do túnel.
além dessa pessoa que sofre e essa luz é acesa no fim do túnel, a prevenção também pode trazer conhecimento e instrução para a família, para a igreja, para os amigos de trabalho, os professores, né? Como lidar com pessoas nessa condição, como identificar pessoas nessa condição, né? É claro, há casos em que o indivíduo não dá sinais de que considera tal ato como solução para sua dor, né? Mas muitos outros casos, o indivíduo ele vem apresentando sinais, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho, mas de repente o isolamento, o choro sem motivo aparente, um descontrole financeiro, por exemplo, né? Uma pessoa desesperançosa, uma pessoa que perdeu o prazer pelas coisas da vida. Então, esse espaço aqui, pastor, aberto para falarmos sobre isso, né, ele é importantíssimo, porque ele informa, ele esclarece. Então, há um mito de que se falarmos muito, pode empoderar. Eu vou pela outra via. Eu acho que quanto mais falarmos, né, mais informações vamos ter e maior será o campo de prevenção. Eu acredito dessa forma também. Em todas as áreas, eu acredito que a prevenção e a informação é sempre o melhor caminho. Aqui dentro da nossa pauta, a gente tem algumas fotos, né, que você gostaria de apresentar para o pessoal. Sim, Né, sim. Fique à vontade, Rodrigo. Então vamos lá. Siga. O Rafa está postando uma foto aí, gente. A mente, o cérebro de uma pessoa que considera o suicídio como opção, né? Então vamos construir um cenário, pastor? Sim. Vamos falar de uma pessoa com transtorno bipolar, exclusivamente com depressão. É mais comum. Uma pessoa com depressão, esse tipo de doença não é meramente emocional, não traz apenas acometimento nas emoções da pessoa. A depressão ela é caracterizada por uma profunda e prolongada tristeza. Essa é a marca. Mas também apresenta aspectos físicos, bioquímicos, né? Então, o funcionamento do cérebro, ele passa a ser comprometido. Como? A diminuição do fluxo sanguíneo e, consequentemente, do oxigênio. O cérebro também, pastor, ele sofre uma leve enxugada no tamanho. Agora imagine só, o cérebro é a nossa máquina central, é o nosso grande servidor. Não é? E imagine a nossa máquina central, ela com todos esses prejuízos. Então, nessa foto que o Rafa pode estar projetando para vocês aí, né? No cérebro normal, a gente vê a presença, eu acho que são manchas alaranjadas, amareladas. O cérebro normal, ele é bem preenchido dessas manchinhas. O que significa? Fluxo sanguíneo e oxigenação adequado. Já no cérebro com depressão, nas duas fotos, a gente vê uma ausência significativa, né, do fluxo sanguíneo e da oxigenação. Ou seja, é um cérebro que não está funcionando adequadamente. Então, essa pessoa, ela passa a ter um funcionamento inadequado. Soma-se a isso, então, todos os prejuízos emocionais que a doença causa. Então, ela passa a não ter um pensamento estruturado, um pensamento analítico. Em que região é mais comum isso? Nessa região aqui do cérebro. A gente chama de córtex frontal ou pré-frontal. Né? Essa região do cérebro ela é responsável por planejamento estratégico, tomada de decisão, análise criteriosa. Tudo isso é importante nesse momento, pastor, para eu pensar que existe esperança, para eu pensar que eu posso buscar ajuda na igreja, na família, que eu posso apenas estar numa fase da vida, que a minha vida não se resume a isso. Não é? Então, a pessoa que pensa em tal ato é porque ela está acometida emocional e fisicamente. Então, a gente pode, pelas colocações que você trouxe aqui, Rodrigo, dizer que em muitos casos o suicídio é o agravamento de uma doença? Ótima pergunta, pastor. Em muitos casos, sim. Permitam-me fazer um parêntese, tá? Muitos teóricos defendem o suicídio como um ato impulsivo,
tá? Presente em uma pessoa com depressão, transtorno bipolar, transtorno de borderline, né, que são alguns dos transtornos mais comuns e mais presentes em casos de suicídio. Mas, por exemplo, em casos de adolescente, eu posso, de repente, não ter um transtorno. Pode ser um mero ato impulsivo. Tá? Mas, em geral, nós temos por trás da mente, né, que pensa em tal ato como solução para a sua dor, a depressão está presente na maior parte dos casos, inclusive o transtorno bipolar, o borderline, como eu falei, mas a gente também tem, por exemplo, a dependência química. Sim. Não é? Por quê? Porque a dependência química, ela quando ingerida, seja ela de forma injetável ou de forma inalada, né, ela destrói muitas regiões do cérebro e muitas delas importantes para uma tomada de decisão, por exemplo. Então, por trás de tal ato, em geral, nós temos um quadro de doença, de algum acometimento psíquico. Ótimo, Rodrigo. E eu queria que você nos desse aí um dado estatístico, um panorama geral, né, sobre a questão do suicídio, para que a gente possa ter uma visão do quanto isso realmente é um assunto importante e que precisa estar em pauta. Pastor, segura na cadeira aí. Irmãos, segurem na cadeira aí. Eu acho, inclusive, agora que eu usei a palavra irmãos, eu esqueci de dar boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo, boa noite a quem vai nos assistir, em qualquer lugar que seja, boa noite. Pastor, a cada 40 segundos, alguém tira a própria vida em algum lugar do mundo. Meu Deus. E isso, aqui no Brasil, acontece a cada 45 minutos. A gente tem aí uma média por ano, mais ou menos entre 11 e 13 mil pessoas por ano tirando a sua própria vida no Brasil. O suicídio, ele é a principal causa de morte entre adolescentes e jovens. Jovens, em geral, entre 25 e 30, entre 18 e 35 anos. Por que entre adolescentes e jovens ela é a principal causa? Porque não é comum alguém nesta idade morrer de infarto, por exemplo, ou de qualquer outro problema de saúde física. Né? Então, é muito comum nessa população. E é comum também na população acima de 75 anos de idade. Olha que interessante, né? Um dos indicativos, um dos índices de prevenção é o trabalho. Por que o trabalho? Porque há uma associação de prazer e bem-estar. A pessoa nessa faixa etária de 75 anos de idade, em geral, ela está aposentada. Sim. Não é? Então, ela tem poucos prazeres na vida, teoricamente. Existem muitas formas de prazer, não é? Mas o trabalho ele tem uma função muito importante na vida do ser humano. Né? Outro dado muito interessante, as mulheres, pastor, tentam mais o suicídio. Porém, o suicídio é maior entre homens. Por quê? Porque, em geral, os homens usam métodos mais letais. Arma de fogo, né? Muito comum. Arma de fogo, né? Eu não costumo falar muito, pastor, para não ficar dando ideia, mas essa é uma delas. Um dia, numa escola, um adolescente perguntou, quais são as formas? Eu falei, muitas. Eu não quis falar para não dar spoiler, mas, pastor, infelizmente, os homens usam armas mais letais. E essa pode ser uma delas, infelizmente. Entendi. São dados alarmantes, são dados que fazem com que a gente acenda uma luz vermelha e tenha seriedade para falar sobre o assunto. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que essa realidade é uma realidade que está distante de nós, mas não está. Ela pode estar mais próximo do que a gente imagina, e a oração, a conscientização, o esclarecimento e a prevenção podem salvar vidas. Por isso que estamos aqui, né? Posso fazer um comentário sobre a oração, pastor? Não é o Rodrigo falando, é a OMS. Aí fica melhor, né, pastor? Tem um órgão por trás, né? Tem uma entidade por trás, então respalda. A OMS tem comprovações em ressonâncias magnéticas de que a oração
muda o cérebro. A prática da oração, inclusive, diminui o tempo de internação de uma pessoa numa entidade hospitalar, por exemplo. Não é o Rodrigo falando, pastor. É o OMS. Interessante, né? Sim, muito interessante. São dados estatísticos que a gente pesquisa e traz muito quando ministramos os nossos cursos de capelania, né? Falando sobre a questão da importância da espiritualidade para aquele que está internado numa unidade hospitalar, né? Então, a espiritualidade ela é fundamental. Aqui tem uma pergunta na nossa pauta. O suicídio é algo contemporâneo? Porque a gente fala mais dele hoje, mas ele é algo contemporâneo? Pastor, ele é contemporâneo, mas não nasceu nos dias de hoje. Tá? Hoje ele é mais falado, tá? Mas ele acompanha a humanidade. Então a gente tem muitos relatos na história, né, na história antiga, de pessoas que infelizmente consideraram tal ato como solução para o seu sofrimento, para a sua dor. E por que você acha que ainda hoje é um tabu falar sobre suicídio? Interessante essa pergunta, pastor. A religião tem uma influência aí, porque durante muito tempo isso foi tratado como pecado, falta de fé, frescura. Eu brinco muito em palestras para adolescentes, do tipo assim, né, vai lavar louça que passa, vai estudar que passa, né? Então, porque se falava pouco, se sabia pouco, e porque se sabe pouco, tem pouco manuseio, né? poucas formas de lidar, de falar, né? O medo do desconhecido, e por aí vai, pastor. São muitos aspectos por trás que contribuem para esse tema ter sido tão pouco falado, não é? Há alguns anos. Entendi. Graças a Deus que nós estamos evoluindo nessas pautas, Graças né? a Deus, Graças pastor. a Deus por esse espaço maravilhoso graças aqui. a Deus por esses espaços. Graças a Deus pelos espaços que temos tido na nossa UMB, né? Que é a nossa União dos Ministros Batistas Independentes, que o Rodrigo faz parte e tem ministrado ali para os pastores. Infelizmente, nós tivemos um crescente de suicídio entre líderes religiosos, entre pastores, o que foi uma tragédia para a nossa classe, mas no meio dessa tragédia nasceu de fato uma necessidade de se abordar esse tema, de falar mais claramente sobre isso e encarar esse desafio. Então se começou uma série de trabalhos na questão de prevenção, conscientização, e eu louvo a Deus que usa, né, as tristezas, as tragédias para fornecer cura, para pavimentar estradas para que outras pessoas sejam alcançadas. E eu tenho falado muito sobre isso. Existem alguns mitos em relação ao suicídio? Você gostaria de compartilhar aí alguns mitos e algumas verdades sobre essa questão do suicídio, Rodrigo? Então vamos lá. O primeiro mito, um dos mitos, né, pastor, é de que, acho que esse é mais polêmico. Pode falar. Deixa eu pensar outro aqui, né? Deixa eu pensar outro mito, né? Não é um ato de covardia, Sim. Não é um ato egoísta, não é um ato de falta de fé, não é um ato de alguém que pensa exclusivamente em si, né? E a pura verdade é que é um ser que está em um profundo sofrimento. Não é? E ele está buscando solução exclusiva para a sua dor, alívio pelo menos. Um parêntese, né? É muito comum adolescentes, por exemplo, a prática da automutilação. É a mesma ideia central por trás. Sim. Ele não quer se machucar, não quer se ferir. O que ele está buscando é um alívio para a sua dor. E na mente do adolescente, ele acha que sentindo uma dor física, ele vai substituir a dor emocional. Então, na terapia, a gente trabalha que 2 problemas não geram uma solução. Né? Então, o suicídio, a gente trabalha quase que da mesma forma. O suicídio, ele é um ato definitivo para um problema temporário. Né? Então, a mais pura verdade é que o suicídio ele é um ato de alguém desesperado, alguém sem expectativa de vida, alguém que não consegue mais enxergar na família, na religião. Veja só, não é que Deus perdeu o seu poder, é o ser humano acometido
daquilo que é inerente à condição humana, não é? Sim. Ele está totalmente imbuído disso, mergulhado nesse sofrimento e passa então a considerar tal ato como solução para a sua dor. Acho que eu trouxe alguns mitos, mas existem muitos outros por trás. Mas foram mitos muito, muito consistentes do que domina, às vezes, o pensamento predominante das pessoas, como o egoísmo, um sinal de fraqueza. E a gente, usando da empatia, pode imaginar um pouco do agudo sofrimento que leva alguém a chegar a tal conclusão de que não tem outra saída a não ser atentar contra a sua própria vida. E, meu amigo Rodrigo, eu queria que você listasse aqui para a gente algumas possíveis causas. Quais são as possíveis causas que levam ao suicídio? Eu sei que você já deu uma pincelada ali, né? Mas agora eu queria que você aprofundasse mais essa questão. Quais são as causas que podem acender, né, um sinal de alerta para a pessoa, para a família, para o amigo, para a comunidade? Essa pergunta ela é importante também, viu, pastor? Porque ela nos ajuda a trazer sinalizadores, né? Então, por exemplo, alguém que passou por uma perda muito expressiva, olha aí, a gente ainda está em estado de pandemia, não é? Então, a gente precisa estar atento às famílias que passaram por perdas, não é? Amigos que perderam amigos, né? Então, por exemplo, eu perdi um grande amigo na pandemia, né? Que foi um amigo que inclusive esteve presente no meu casamento. O pastor lembra do fotógrafo chamado Renato, não é? Sim. Outra coisa que pode estar por trás também, né? O sofrimento em decorrência do bullying. Então é comum, por exemplo, pastor, adolescentes que já tentaram, né, no relato, eles trazem um sofrimento muito importante em decorrência do bullying na escola, o bullying familiar, né? Pessoas que perdem o emprego, pessoas que passam por doenças ou tratamentos muito invasivos, né? Então, uma doença incurável, um câncer, AIDS, né? E outras. Além, é claro, né, pastor, da depressão, do transtorno bipolar, do transtorno de borderline e também, infelizmente, a dependência química. Esses, não estou falando que eles são os causadores, não é? Mas essa relação, ela está presente na vida dessas pessoas. Esses itens podem estar presentes na vida dessas pessoas. São indicativos para que tenha uma atenção especial, né, com a pessoa. Posso construir um cenário, claro, para exemplificar e ficar mais lúdico? Fica à vontade, Rodrigo. Ok, imagine uma criança que cresce em um ambiente em que o pai todo dia fala assim, vou usar alguns termos, pastor, com muita licença. Menino, você é um burro. Você é o próximo ladrão da família. Aí ele ouve todo dia do pai que ele é burro. Aí ele vai para a escola, dormiu mal, não se alimentou bem, e tem prova de matemática, por exemplo. Vai mal na prova. O que ele pensa? O meu pai tem razão. Aí ele cresce, chega na adolescência. Ele é um pouquinho mais fortinho, ou muito magro, ou talvez usa um óculos um pouco mais forte, ou talvez ele tenha um cabelo diferente, um cabelo afro, que infelizmente ainda é muito alvo da zombaria e do bullying. E aí ele vai passando por esse processo de bullying. Aí nos 18 anos, por exemplo, ele passa por uma frustração amorosa, não é? Na adolescência isso é muito comum, sim, não é? Aí ele não consegue o emprego que ele tanto almeja, a família passa por muitas privações, aí vem o falecimento de um parente querido. Pastor, esse é um cenário perfeito, digamos assim, né, entre aspas, para a construção de um cenário, né? E a pessoa ali que vive tudo isso, olha quanto sofrimento presente na vida dela, não é? Quanta palavra que vai ali machucando a sua autoestima, vai ferindo as suas emoções, enfim. E tudo isso, poxa, é muito sofrimento. Então, geralmente tem um cenário, não é? É muito raro, pastor, um único fato ser preponderante. Já vi casos em que, de repente, um pai de família perde o emprego e sai da empresa e fala, o que eu vou fazer da vida agora com 3 filhos em casa, uma esposa, aluguel, contas para pagar?
e infelizmente ele considera tal ato. Esse a gente chama de ato impulsivo, né? Sim. Mas em geral tem um cenário por trás. Tem uma construção, né? Exato. E, Rodrigo, existe alguns fatores protetivos, né, que a gente pode considerar para evitar que uma pessoa venha a cometer o suicídio? Tem sim, pastor. É uma lista grande, tá bom, gente? Vou falar alguns, porque infelizmente o tempo ele é limitado, e eu estarei sempre muito à disposição, assim como a Paula, que está aqui por trás nos bastidores, né, ajudando a gente com conteúdo. Obrigado, Paula, pela confiança. Mas, por exemplo, o famoso tripé da saúde. Boa alimentação, e aqui eu não estou falando de comer caviar todo dia, de comer carne todo dia, mas uma boa alimentação, então, por exemplo, evitar fritura, evitar muito lanche, alimentos gordurosos, pesado à noite, próximo da hora de dormir, por exemplo. Boa alimentação, sono de qualidade, não precisa dormir em travesseiros de pluma, mas dormir limpo, no ambiente escuro, não é? Diminuir, por exemplo, a luminosidade, a questão de som próximo da hora de dormir, não é? Eu falei alimentação, claro, atividade física com regularidade. Não precisa ser uma academia, mas que tal uma caminhada todos os dias, 15, 20 minutos, não é? 3 vezes na semana, pelo menos, e é importante, pastor, uma atividade física que tenha prazer por trás. Sim. Não basta só fazer uma atividade física por fazer, porque senão, ao invés de prazer, gera desprazer, o cérebro funciona diferente. Mas também, né, outras questões protetivas, né? Então, a questão do emprego, ela é muito importante. Como eu disse lá atrás, né, no começo da nossa conversa, o emprego para o ser humano, ele é muito importante porque tem realização, tem prazer por trás, não é? Bons relacionamentos. Olha que interessante, pastor. Olha como a comunidade igreja, ela é importante na vida do ser humano. Estudos apontam que pessoas que têm 5 amigos felizes desenvolvem em si aspectos de felicidade. Olha. E isso fortalece o organismo. Outro item protetivo, contato com a natureza. Não estou falando de nova era, nessas coisas, é criação mesmo. O sol é extremamente importante para a nossa saúde. Por quê? Ele libera a vitamina D. A vitamina D está associada a bem-estar e bom humor. Não é? Isso é muito importante. É comum, por exemplo, pessoas que perdem vitamina D por alguma questão clínica apresentarem alteração de humor. Não é? Outra questão protetiva, a mente ocupada com informações saudáveis. Então, leitura, assistir bons filmes. Eu gosto de fazer uma observação com relação à tecnologia, pastor. A Sim. tecnologia ela é muito saudável. Ela é importante, não vivemos sem ela. Né? Hoje, muito do que fazemos depende exclusivamente, inclusive aqui, essa transmissão. Se não fosse a tecnologia, não teria. Porém, a tecnologia vicia tanto quanto qualquer substância química, crack, bebida alcoólica. Então, a tecnologia usada com sabedoria, um filme de bom humor, né, de bom gosto, uma leitura, tudo isso são medidas protetivas. E tem muitas outras, tá, pastor? Mas o tempo aqui, infelizmente, é um pouco curto. Mas é interessante, né? São questões simples, são questões acessíveis e que fazem diferença, né? E que muitas vezes, quando nós temos que priorizar ou negligenciar, geralmente são essas coisas que negligenciamos, né? Exato. Uma alimentação de qualidade, um sono de qualidade, um investimento numa atividade física, no lazer, né? Então, e isso é que constrói também a saúde emocional e física e, consequentemente, espiritual, né? Porque nós somos um ser completo. O pessoal gosta de falar sobre tricotomia, dicotomia, né? Espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. Posso fazer uma observação em cima disso, claro, pastor? Do ponto de vista da ciência, eu gosto muito de falar sobre isso. O ser humano, né, ele é um ser que tem 5 instâncias, digamos assim. Nós somos seres bio, psíquico, sócio, eco-espiritual. Bio, biológico, né, corpo, tudo que é físico, membros, órgãos, então olhos, coração. Psíquico, a alma, né, onde está a nossa mente, memória, as informações. O sócio, né, então, casamento, vida financeira,
igreja, política, economia, eco, né, a nossa a ecologia, a natureza, o animal em casa, por exemplo, né, quem tem sabe a importância do pet, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar com a minha cachorrinha que mora com a minha mãe lá, o quanto isso faz bem para a gente. Sim. E o espiritual, né? E aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando da espiritualidade, não é? Mas a gente sabe que a religião ela é extremamente importante na vida do ser humano, não é? E hoje, inclusive, as empresas já se prostram diante disso. E as empresas também estão falando sobre espiritualidade no mundo corporativo. Eu tenho visto essa crescente, né? Até mesmo dentro dos trabalhos sociais que nós fazemos, as conversas que temos nos ramos de assistência social, essa pauta da espiritualidade como forma, né, de assistencialismo, de assistência social, ela tem crescido porque, de fato, existe agora, né, dados científicos, né, mais do que comprovados, sobre a importância, né, da prática da espiritualidade para o bem-estar espiritual, social, para o bem-estar emocional, né, para o bem-estar, né, da sociedade no geral. Então, é uma crescente, e nós que somos servos de Deus, né, que conhecemos a palavra do Senhor, temos esse instrumento, né, de vida, né, podemos nos beneficiar dessa nova conscientização que há na sociedade, né? Porque antes era também um tabu, né? Religião, não, isso aí não faz bem aqui, cada um tem a sua, então era uma porta fechada. Religião não se discute, né, pastor? Cada um tem a sua, não se mistura. Então, hoje nós temos visto que, de fato, né, as grandes corporações, né, até mesmo as unidades de saúde. Sim. Hoje, antes parecia que as unidades de saúde faziam um favor, né, muito a contragosto, de deixar um capelão estar ali trabalhando. Hoje é o contrário. Eles solicitam, eles desejam a presença da equipe de capelania, bem treinada, obviamente, capacitada. Isso é muito importante. Para poder realmente atender, né? Porque os diretores das unidades hospitalares sabem que isso faz uma grande diferença no ambiente e também para a recuperação dos pacientes, né? Rodrigo, estamos chegando aqui num ponto que é muito triste, mas que é importante nós falarmos também, que é a pós-venção do suicídio. Infelizmente, existem casos que a pessoa comete o suicídio e ele deixa marcas profundas, né, nas famílias, nos amigos, na comunidade. E como nós podemos ajudar, amparar e agir quando há um acontecimento como esse? Quando teve aquela live, né, dos pastores para falar sobre Setembro Amarelo, uma das perguntas que ficou para eu responder depois nos bastidores, e a igreja, né, pastor? Quando um membro comete isso, né? Tem duas coisas que estão, dois sentimentos que eles são muito comuns. Existem muitos sentimentos comuns, né, numa família, num grupo de amigos, na igreja, quando passa por esse tipo de situação. Mas eu gosto de dar enfoque em dois. O primeiro é a sensação de impotência. Como assim isso aconteceu do meu lado? E eu não fui capaz de evitar. O segundo é a culpa que isso vem logo na sequência. Não é? Puxa, eu fui omisso, eu não fiz o que deveria ter sido feito. Então, o trabalho, pastor, que a gente pode deixar como dica, é primeiro não deixar que esses dois sentimentos dominem as nossas emoções. E quando eu falo as nossas, eu estou nesse grupo também, tá, gente? Os profissionais de saúde não estão alheios a isso, porque é muito comum, não é? Eu, graças a Deus, pastor, como psicólogo, ao longo desses anos que tenho trabalhado, nunca perdi nenhum paciente. Mas já tive pacientes que tentaram, e graças a Deus não foi bem sucedido. Graças a Deus. Né? Mas mesmo só a tentativa marca a família. Então, importante, não permita que esses dois sentimentos e outros sentimentos ruins sejam maiores, né, do que qualquer outro pensamento positivo. Eu não estou falando de ser
aquela pessoa desconectada da realidade, mas o pensamento otimista, ele ajuda a clarear um caminho e a enxergar que existe solução. Né? Então, trabalhar esses dois sentimentos, trabalhar também a confirmação dentro de si de que aquela pessoa ela estava num estágio de sofrimento, porém, em certa instância, foi uma escolha dela. Ela escolheu, de certa forma, com muito respeito, não é, a cometer tal ato. Para a gente, pastor, é muito duro lidar com isso, né? Porque a morte, ela é ainda, por mais que a gente fale, né? Esses dias eu li um livro com a Thaís, eu esqueci o título dele, mas a ideia do autor era falar sobre a naturalidade da morte. E ele mostra algumas culturas, e a cultura brasileira ainda não lida bem com o tema morte. Não é? Então, trabalhar esses dois aspectos e embutir sempre um pensamento positivo, organizado, né? Sempre visando trazer à memória aquilo que dá esperança. Puxa, como foi bom aquele dia que nós jogamos bola junto, que viajamos, que saímos para comer uma pizza. Não é? Trazer à memória aquilo que dá esperança é relembrar os bons momentos que vivemos com aquela pessoa. Não é? E que nós estávamos sempre ali, à disposição, para ajudá-la, né? E sempre, 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 não permita que a culpa e a sensação de impotência nos domine. Ótima resposta, meu querido Rodrigo, e eu queria abrir um parênteses aqui na nossa fala, dizendo que falar sobre esse tema é sempre desafiante, né? É sempre desafiador, não é uma temática que é fácil, né, da gente dialogar, e esse ano eu tenho esse como um desafio maior, porque pessoalmente, nesse ano, eu perdi um primo de 40 anos, no dia do aniversário dele, um primo irmão. Nós crescemos juntos, convivemos juntos, e ele no dia do seu aniversário, ele tirou a própria vida. Ele se suicidou, deixou a esposa, família, e nós tivemos que lidar com todos esses sentimentos que o Rodrigo acabou de falar. O sentimento de culpa daquilo que nós poderíamos ter feito, o sentimento de que nós poderíamos ter evitado, que poderíamos ter feito algo mais, mas nós entendemos que, de fato, foi uma escolha dolorosa, uma escolha triste, um agravamento realmente da enfermidade dele, e entendemos que agora a vida dele não mais nos pertence, pertence a Deus. Fica a saudade, fica, né, o vazio, né, de uma pessoa que interrompeu a sua vida, mas também fica a ideia de que agora a alma dele pertence ao Senhor e que nós, né, temos que trazer à memória justamente os bons momentos, a convivência que tivemos, e a partir dessa circunstância que vivemos em nossa família, a gente tem uma força, né, e uma motivação ainda maior em trazer essa temática, em falar sobre essa temática e em trazer uma palavra de esperança, de acolhimento, de ajuda para você que de repente está passando por uma situação difícil, que não tem encontrado resposta em nenhum lugar, que não tem encontrado saída, que você, né, não tem, sabe, não tem visto aonde buscar uma solução. Nós queremos ser uma porta aberta. A igreja, o ministério renovadamente, Exato. a vida do Rodrigo que está aqui. Nós queremos ser esse ponto de contato com você, para que você possa pensar que existe esperança para a sua vida. E, Rodrigo, uma pessoa que de repente está passando por uma situação como essa, pessoalmente ou na sua família, está vivendo essa luta, essa dificuldade, qual o caminho que ela deve seguir aí para buscar uma ajuda? O que você aconselharia a essa família, a esse irmão, a essa pessoa, né? Pastor, não percamos tempo. Sim. Que a gente procure imediatamente a ajuda especializada.
porque tem muitas particularidades, né, por trás de uma situação como essa. E, às vezes, né, a falta do conhecimento e da clareza, né, leva a gente a pensar assim, puxa, é frescura. Esse menino, essa menina fica o dia inteiro deitado, isolado no quarto. Né? Então, diante de pequenos sinais, procure ajuda especializada. Outra dica importante, nunca julgue. Sempre ajude. Amém. Gosto desse trocadilho, que não é meu, porque às vezes nós julgamos, né? E nós temos uma facilidade para julgar. Por quê? Porque a gente resolve muito fácil o problema do outro, não é? Mas os nossos, às vezes, é mais difícil. Então, levanta, é frescura, é falta de fé. Não vamos julgar, vamos ajudar. Às vezes, ajudar é deitar do lado na cama. Fazer um carinho, abraçar, elogiar, não é? Por que elogiar? O elogio, quando ele entra na mente humana, pastor, ele produz reações químicas que liberam substâncias de prazer e bem-estar. Mexe com a autoestima, começa a reconstrução do processo de... esqueci a palavra que eu ia usar, mas a reconstrução da autoestima, né? Vamos sinalizar caminhos, vamos nos dispor a caminhar junto, não é? Vamos falar para a pessoa que existe solução, e não apenas uma, mas existem muitas soluções, né? Através da amizade, através de uma consulta com um clínico geral, um psiquiatra, um ginecologista, um aconselhamento pastoral, né? A visita de um líder religioso, de um amigo da igreja, não é? Ou seja, sempre sinalizar que há esperança e convidar essa pessoa a não tomar decisões. Eu costumo dizer muito isso para os meus pacientes quando eles estão ou em estado de euforia ou em estado de depressão. Não é a melhor fase da vida para tomar decisão. Sair do emprego, terminar relacionamento ou começar relacionamento, fazer uma grande compra. Não é época disso. É época de, sossega, respira fundo, né? E vamos em frente, vamos esperar os melhores dias, os dias de mais equilíbrio, de mais estabilidade. Eu diria que essas, pastor, são algumas das muitas formas que temos de ajudar alguém nessa condição. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigado pelas dicas, né? Imagina, pastor. Pela fala aí com esse nosso irmão, com essa nossa irmã. Nós queremos que você saiba que, de alguma forma, nós nos solidarizamos com você. Sempre. Nós estamos aqui por sua causa, né? Estamos aqui por amor à sua vida e nós temos também à disposição dos irmãos aqui o Ministério Renovadamente. Exato. Pode procurar a igreja, pode nos procurar e nós teremos um caminho para você. Nós teremos uma palavra de esperança, nós teremos um direcionamento para a sua vida e nós estamos aqui com os braços e com o nosso coração aberto para acolher os nossos queridos irmãos, os seus familiares. Estamos aqui com essa disposição, viu, meus queridos irmãos? Então, meu querido Rodrigo, nós vamos agora para um momento aí de um intervalo rápido. E daqui a pouco nós voltamos. E aí, na nossa volta, nós vamos responder, né? Rodrigo vai responder. Vamos lá, vamos tentar. As perguntas que vocês enviaram para nós. Se você não enviou ainda, dá tempo. Manda a sua pergunta, manda o seu comentário. Manda, se você tiver um pedido também. A gente está aqui para conversar com você, para ter essa forma interativa. E nós já voltamos, daqui a pouquinho voltamos para falar com você, para responder as suas perguntas. Não saia daí. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Priscila e sou da ONG Mãos que Abençoam. Venho apresentar para vocês uma nova forma de doar para a nossa instituição. Você sabia que pode doar seu cupom fiscal para nós? Veja como é simples de fazer. O primeiro passo é acessar a loja de aplicativos do seu celular e buscar por Nota Fiscal Paulista. Ao encontrar o aplicativo Nota Fiscal Paulista, você deve clicar em Instalar. Quando a instalação for concluída, você deve abrir o aplicativo e
se você ainda não tiver uma conta registrada, clicar em registrar a sua conta. Caso você já tenha uma conta registrada, basta digitar o seu CPF, seguido da sua senha, e clicar em login. Ao acessar o aplicativo, clique nos 3 riscos que aparecem no canto superior esquerdo da sua tela. Clique em Doação Cupom com CPF, selecionar uma entidade, digitar o nome ONG Mãos que Abençoam e, por fim, basta clicar na parte inferior da tela em Confirmar doação automática. Viu só como é simples? Mas se você não coloca CPF na nota, você pode ser um doador também. Basta levar seu cupom fiscal em um dos nossos postos de coleta, que fica na sede da ONG ou também na Igreja Batista Atos 29. Você também pode nos enviar o cupom por direct nas redes sociais ou então via WhatsApp. Entre em contato conosco. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, estamos de volta, né, depois de um tema realmente muito relevante, muito atual, muito equilibrado, e eu tenho certeza que também muito edificante para a minha e para a sua vida. Como é bom, né, nós aprendermos e ouvirmos de quem está gabaritado e tem experiência daquilo que está compartilhando. E agora, querido Rodrigo, nós vamos para a sabatina aqui. Vamos lá, pastor. Vamos para a prova de fogo. Hoje eu vou fazer as vezes aqui da nossa voz do além, mas ela está no além aí, mandando as perguntas aqui para mim, para o meu celular. Onde estiver, Bruno, Deus abençoe, viu? Amém. Queria também já aproveitar e agradecer, né, a nossa equipe aqui de transmissão, que sempre nos servindo com qualidade, com amor, com dedicação e se superando cada vez mais, né? Uma equipe que tem crescido. Não é fácil, né, pastor? Não, só a gente estava aqui vendo, né? Só a gente sabe os malabarismos, os andaimes, né, que acontecem antes de que tudo fique pronto, né? Então, nada melhor do que valorizar, né, reconhecer, elogiar e dizer que Deus possa abençoar cada vez mais a equipe que está em torno, né? Aqueles que fizeram o roteiro, aqueles que fizeram a divulgação, aqueles que proporcionaram a transmissão, criaram o cenário. Deus abençoe. Vamos lá então, Rodrigo. Vamos lá. A primeira pergunta é: uma mudança negativa muito grande na vida pode provocar uma atitude suicida? Essa pergunta ela é interessante, tá, pastor? Importante, gente. Apenas um fato, ele pode contribuir para alguém cometer tal ato? Sim, porém é menos comum. O mais comum é aquele cenário que a gente construiu. Claro, às vezes, nem sempre com todos aqueles aspectos negativos. Por quê? O que é um estímulo negativo para mim, para o pastor pode ser apenas uma marolinha. Sim. Não é? E o inverso também é verdadeiro. Não é? Então, eu costumo dizer que estímulos semelhantes, organismos diferentes, respostas diferentes. Vou traduzir agora, vou fazer as vezes do Google. Estímulos, né, uma situação difícil, perda do emprego, término do relacionamento, isso são estímulos negativos. Num organismo, eu ou o pastor, né, que somos pessoas diferentes, organismos diferentes, ainda que o estímulo seja o mesmo, a gente vai responder de forma diferente. Tá? É comum, às vezes, um único fato levar a pessoa a tal ato, por exemplo, em casos de adolescente, né, ou como aquele caso que eu citei do pai de família que perde o emprego e olha para o seu cenário e fala, meu Deus, não é? Isso pode acontecer, mas não é tão comum. É mais comum diante daquele cenário que construí aqui. Ótimo, Rodrigo. Rodrigo, aqui vem um elogio e também uma pergunta. Rodrigo, estou amando a palestra. Que legal. Parabéns. Amém. Como Glória a posso Deus. conciliar a fé com a psicologia de forma equilibrada? Falo no sentido de saber quando procurar ajuda espiritual ou psicológica. Gostei da pergunta. Adorei a pergunta também. Isso casa com aquela explicação de um conceito que eu trouxe, de que o ser humano é um ser bio, psico, sócio, eco, espiritual, não é? Então,
Na verdade, a gente tenta desmontar, desmembrar, mas o ser humano é um só, tá certo? Mas eu vou tentar ser objetivo nessa pergunta e respondendo de forma bem simples. O que é físico, trate de forma física, o que é espiritual, trate de forma espiritual, e o que é emocional, trate de forma espiritual. Então, o que é físico, procure quem possa ajudar o físico. O que é emocional, procure quem pode te ajudar com o que é emocional. E o que é espiritual, procure quem possa te ajudar com o que é espiritual. Porém, não vamos desassociar a fé do ser humano. Ela faz parte. Ela é importantíssima. É exatamente buscar, né, esse equilíbrio e Isso. entender, né, cada uma das nossas dimensões e tratar com aquilo que lhe é paralelo, correspondente, né? Ô, Rodrigo, aqui tem uma pergunta, é a seguinte: quando uma pessoa tenta suicidar-se uma vez e não tem sucesso, é comum ela tentar outras vezes? Minha pergunta é para entender se há reincidências de tentativas até chegar ao êxito, ou existe algum tipo de desistência a partir da primeira tentativa. Resposta difícil, né? É difícil porque o ser humano ele é muito particular, né? A gente é muito único, né, pastor? Sim. Então tem de tudo, tá? Tem de tudo. Tem a pessoa que tenta a primeira vez e diante do insucesso, graças a Deus não tenta mais, mas tem pessoas que vão continuar tentando, não é? Então eu costumo dizer o seguinte: eu sei que é difícil viver em constante tensão. Isso cansa a família, cansa os amigos, cansa um pouco as pessoas envolvidas nesse contexto. Porém, se você tem na sua família, no seu rol de amigos, no seu ciclo social, alguém que já tentou, essa pessoa precisa de atenção. Eu não estou querendo, ela não deve ser tratada como a coitadinha, não é? Mas ela merece, ela precisa de atenção, é um ser humano, tem valor. Então, pode acontecer de tudo. Pode acontecer a pessoa que só pensa, a pessoa que tenta uma vez, ou a pessoa que tenta muitas vezes. Glória a Deus, meu querido. Rodrigo, quais são as principais estratégias, de acordo com a sua experiência como psicólogo e também caminhada com Deus, para vencer a depressão que leva ao suicídio? Eu posso parecer repetitivo, Sim. mas eu sempre parto do tripé da saúde. Boa alimentação, sono de qualidade, atividade física. Esse tripé, quando praticado com regularidade, isso é uma bomba de boas substâncias liberadas no nosso organismo. Tá certo? Mas é claro, a gente falou aqui, né, pastor, da prática do exercício da fé, da oração. Então, uma pessoa que tem a prática da oração diária ali, né, todos os dias, dedica tempo a isso, isso pode ser um combustível, né, para a vida dessa pessoa na prevenção ao suicídio. A prática da fé também, não é? Uma pessoa que canta, tem a prática da frequência regular à igreja, né? Procure estar sempre em comunhão com os irmãos, com os amigos da igreja. Né? A pessoa que evita situações de estresse, claro, vivemos em São Paulo, né? Tem trânsito, chuva, enchente, o combustível que sobe 3 vezes no mês, acho que é a terceira, né? Tem tudo isso, mas ainda assim, não basta viver, tem que ter qualidade. Então, é um conjuntão de fatores. O tripé, a oração, a prática da fé, estar com pessoas, e tudo que te dá prazer. Claro, né? Chocolate é bom, não é, pastor? Eu, particularmente, minha esposa que o diga, chocolate é muito bom. Porém, em excesso faz mal. Então, o equilíbrio também tem que estar sempre presente. Se não for chocolate amargo ou meio amargo, aí é bom. Chocolate amargo não serve para nada. Tem algumas perguntas aqui que elas estão meio... É sempre sobre o mesmo assunto, né? Mas Vontade, são pastor. perguntas diferentes. Eu vou ver... eu vou tentar ler as 3 aqui, aí você pode
responder aqui. A depressão é hereditária? O que pode ser feito se a resposta for sim? Aí outra pergunta. Conheci um caso em que 2 irmãos se suicidaram em tempos diferentes. Pode ser um caso hereditário? Então são 2 perguntas que se parecem aqui. Interessante. Gente, infelizmente, a hereditariedade também pode estar presente nesses casos. Permita-me contar um exemplo, pastor. Nas minhas andanças em escolas públicas, uma vez eu fui surpreendido, uma moça parou a minha palestra, na hora que eu estava explicando um pouco sobre transtorno Sim. bipolar, e ela disse assim, opa, Rodrigo, peraí. Foi bem dessa forma mesmo, pastor. O meu avô tinha transtorno bipolar e, infelizmente, cometeu tal ato. O meu pai também, e também cometeu. Eu sou diagnosticada. Né? Eu falei, então você precisa se cuidar. Então, a hereditariedade, sim, a pessoa pode carregar carga genética, né? Uma predisposição. Permita-me, pastor, explicar o que é hereditariedade. Talvez possamos ter no grupo pessoas que não saibam o que é. A hereditariedade, assim como a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo, né, é uma carga genética que a gente recebe dos nossos pais. Não quer dizer necessariamente que pelo fato da minha mãe, ou meu pai, ou os meus avós terem tido depressão ou transtorno bipolar, que é mais comum na hereditariedade, necessariamente eu vou ter também. Mas olha que interessante, há uma predisposição orgânica a. Entendo. Então, pode acontecer sim. E o trabalho preventivo, nesses casos, pastor, deve ser mais intenso. Mais intensificado. Então, a pessoa não pode baixar a guarda. Não precisa viver em estado de tensão. Qualquer tristeza, ai meu Deus, não, calma. Respire fundo, respire fundo, respire fundo. Oxigene o cérebro e você vai ver que depois de 1 segundo, a sua resposta vai ser diferente. Então, o trabalho preventivo precisa ser intensificado. Ótima resposta, Rodrigo. Muito esclarecedora também por essa questão da hereditariedade. Aqui tem uma pergunta que ela é engraçada, mas ela também é fundamental a gente responder isso, acho que para também desmistificar algumas coisas. Né? Quem diz que vai se matar, vai mesmo? Ou podemos comparar ao ditado popular, cachorro que late não morde? Eu acho que isso entra naquela pergunta dos mitos e respostas, pastor. Sim. Eu não vou pagar para ver se for um parente meu, se for um amigo, um irmão da igreja. Eu vou atacá-lo com uma bomba de coisas que a gente pode fazer juntos para ajudá-lo. Então, quando eu desconhecia o assunto, acho que até eu já disse isso em algum momento da vida, mas olha, pastor, hoje a minha experiência profissional e também um pouquinho da maturidade de vida me leva a não desprezar este que pode ser um dos muitos sinais. Ótimo, Rodrigo. E esse é um assunto que não dá para correr risco, né? Exato. Porque é um caminho sem retorno. Então, por mais que a pessoa possa pensar que a pessoa está falando, mas não vai fazer, ela só está sinalizando porque quer chamar atenção, é uma frescura, mas se tiver 0,0001% de que aquilo seja verdade, é necessário prestar atenção, porque se for, é um caminho que não tem retorno. Sem volta, infelizmente. Tem algumas perguntas que têm a ver mais com a questão da salvação, a gente fala um pouquinho que a pergunta que você estava temendo. Essa é a sua praia, pastor, mas aí... Mas tem mais 2 perguntas aqui, na verdade são 3 perguntas, que ainda tem a ver com o tema, né? Fala assim, boa noite, tem uma amiga que me relatou que a filha dela mais nova está se cortando. A filha dela mais velha também passou pela mesma situação. Isso pode ser algum tipo de influência por causa da irmã, ou ela também pode estar com problema sério? Essa é uma pergunta da irmã Renata Amorim. Então, ela se identificou aqui, então, pergunta dela. Renata, olha só, pode ter relação e pode não ter. Né? Com muito carinho e respeito, né? Acho que independente da possibilidade de ter ou não ter relação, elas precisam de ajuda.
Porque o adolescente, quando ele se automutila, né, ele está buscando formas de lidar com a sua dor. E a gente está falando de alguém numa faixa etária da vida em que não tem tanto repertório comportamental, tanta experiência de vida assim, né, para buscar ajuda ou encontrar ajuda. Né? Então, às vezes, ele cresce num ambiente, ou vive em um ambiente onde vai trabalhar que passa, você é preguiçoso, vai estudar, né, aí fala aquela palavra bem clássica, enfim. Né? Então, esse tipo de comportamento não pode ser desprezado. Se essa pessoa é sua amiga, como atitude de amizade, diga que você assistiu uma palestra, um comentário de um profissional de saúde mental, e ele disse que isso não pode ser desprezado. O pastor usou uma expressão muito interessante, pastor, o senhor disse o seguinte: ela pode estar querendo chamar atenção. É verdade. E isso não pode ser encarado como pejorativo. Isso tem que ser encarado como um grito de socorro. Sim. Não é? E ela precisa de atenção. Não é? Às vezes, algumas pessoas são um pouco mais carentes emocionalmente. Mas também, olha a sociedade que a gente vive, né, pastor? Uma sociedade que passa por cima, atropela. Então a gente não pode desprezar essas pessoas. A resposta que o Rodrigo deu conecta com a outra pergunta que eu tenho aqui sobre a questão dos dias de hoje. A pergunta é a seguinte: a percepção que temos é que hoje os transtornos mentais são mais comuns do que antigamente. Isso é correto de se pensar ou é porque antes não havia conhecimento / diagnóstico? É interessante. Se a gente olha a Bíblia, o sofrimento, vou falar o sofrimento, tá bom, gente? Não retirem a palavra transtorno, porque a gente não tem um diagnóstico fechado ali. A presença do sofrimento psíquico, olha que interessante o salmista, né? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos, né, pastor? A gente tem muito texto na Bíblia. Muitos. Jeremias, né, o profeta que ficou na caverna, que fugiu. O cara encarou um exército e fugiu de uma mulher, né, pastor? Assim, então, a gente tem muitos exemplos na Bíblia, por exemplo. A Bíblia pode ser usada como um livro histórico também. Né? Então, sim, o sofrimento ele acompanha a humanidade. Porém, o que a gente percebe é um crescente número. Um número crescente. Por exemplo, todos esses números que antes da pandemia apresentavam, né, a questão da depressão, em 2020, por exemplo, a depressão se tornou a doença mais incapacitante do mundo no que diz respeito ao trabalho. Ela já com certeza sofreu um acréscimo por conta da pandemia. Eu imagino que sim. Com certeza, né, pastor? A ansiedade do Brasil é a primeira nação, junto com os Estados Unidos, mais ansiosa do mundo. A pandemia potencializou. Ou seja, a gente vive hoje um cenário muito propício para um agravamento dessas questões, com certeza. Ótimo. Rodrigo, aqui eu tenho uma pergunta. As perguntas não param de chegar, a gente vai até... Eu não sou dono da verdade, mas o que eu souber eu respondo. Mas você está indo muito, muito bem, super bem. Que bom, pastor. E o pessoal está gostando porque as perguntas estão se multiplicando. Então, vamos aqui. lá, meu próximo paciente é às 10, tá, gente? Eu tenho tempo. Não, a gente já, mais 5 minutos aqui, a gente responde as que estavam. Pastor, não estou acelerando não, tá? Não, é porque nós temos um horário aqui para... Quando estamos com depressão, temos aquele sentimento profundo de tristeza, vontade de isolamento e desânimo. Mas quando olhamos ao redor, não há sempre um motivo. Por que então a depressão nos alcança? É muito comum isso, né? Muito comum. É interessante. A depressão, pastor, ela pode se manifestar não apenas como tristeza. Uma pessoa em estado de euforia pode ser um sinal de depressão também. Uma pessoa hiperativa, por exemplo, que não para nada, nem para respirar, nem para comer, nem para pensar, ela pode estar sinalizando que ela tem um grande sofrimento no qual ela não quer se encontrar. A depressão ela é caracterizada, sim, pela tristeza, pela desesperança, pelo discurso negativo, pessimista, né, pelo baixo prazer pelas coisas básicas da vida, por um medo exagerado, né, mas ela também pode se manifestar através da euforia. Pastor, lê de novo a pergunta, que tem uma questãozinha que eu estava pensando.
que eu quero acrescentar. Quando a pessoa ela não vê motivos, né? Ela não vê motivos e ela sente tristeza, vontade de se Lembrei. isolar. Lembrei. E como a depressão alcança ela? Da onde ela vem? A depressão é uma doença que ela se constrói, tá certo? Se constrói através de um cenário, de um organismo fragilizado ou um organismo que vai se fragilizando. Essa pergunta me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Às vezes a gente não sabe dar nome à nossa tristeza. Quando a gente não sabe dar nome à tristeza, isso tem nome. Deixa de ser tristeza e passa a ser angústia. A angústia é um vazio, é uma sensação de agonia que a pessoa sente e ela não consegue, ela só sente. E isso é muito comum. Rodrigo, eu estou muito triste hoje, porém não sei dar nome. É claro que a tristeza dela tem lá uma razão, mas naquele momento ela não consegue nomear. Isso é angústia, isso também é muito comum. Muito comum e é um aprendizado muito grande essa ideia de que nós não precisamos, de fato, querer encontrar um motivo, né? Porque às vezes a gente olha para a pessoa, mas a pessoa tem uma casa bonita, tem o carro, é casada, tem um bom emprego, né? Todo mundo gosta dela, mas por que ela tem depressão? Não entendo, né? É muito comum essa ideia popular, né? Um mito também. Posso acrescentar esse Claro. comentário, pastor? Se a gente olhar, por exemplo, os países europeus, o suicídio e a depressão é muito alto lá, principalmente em jovens. Por quê? Os jovens europeus, dado o espaço que eles têm, né, as questões sociais, as questões financeiras, é muito comum os jovens lá atingirem altos níveis na carreira, mesmo antes dos 30 anos. O que no Brasil é mais comum acima dos 30 anos, lá acontece antes. Então, o jovem com 30 anos, ele ganha 100 mil, ele ganha 40 mil, ele tem carro, ele tem uma ótima casa, né, ele viaja ao mundo, porém ele percebe que não é isso que preenche o ser humano. O prazer não está no ter, ele precisa estar no ser. Isso é fato. É diferente, né? Isso é fato. A pergunta aqui, que vem, tem mais 3 perguntas aqui, eu vou tentar para a gente resumir, para a gente responder a da salvação aqui. O suicídio é uma doença? E assim, já vou emendar outra. Quando um indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo? O suicídio, eu acho que é a consequência da doença, né, pastor? Ele é um sinalizador de um organismo que sofre, de uma pessoa, de um indivíduo que está sofrendo. Então, o suicídio ele não é a doença. Ele é o estado terminal da doença. É o estado terminal, né? Assim como a dor de cabeça é o sinal de um processo inflamatório, não é? Então, eu entendo desta forma, tá certo? A segunda pergunta, pastor, lê só para ter certeza que eu vou responder corretamente. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está então fora de perigo? Isso é bastante importante. Então, eu costumo dizer que essa pessoa, quando sai, né, desta situação, ela precisa ser acompanhada por um prolongado tempo. Sim. E importante, preferencialmente por um profissional de saúde mental, né, porque é preciso entender o que contribuiu, o que está por trás, né, da construção da ideação suicida. A gente tem que focar sempre na solução. Mas a terapia também, ela mostra para a gente o porquê que eu estou vivendo aquilo. Sim. Então, mais importante que achar o culpado é achar a origem para que a solução seja mais eficaz. Ótimo. Vou ler um testemunho aqui que a Adriana mandou. Diz assim: tem um amigo que há praticamente 1 ano atrás tentou o suicídio. Ele estava com diversas situações complicadas em sua vida e chegou a me mandar mensagem pedindo oração, dizendo que só conseguia pensar em mim, porque talvez eu o ajudaria. No dia nós oramos pelo telefone, ministrei uma palavra. Após 3 dias ele mandou uma mensagem novamente, se despedindo de mim, que estava desistindo da vida. Eu fiquei desesperada, não sabia como lidar, mas pedi orientações a pessoas de confiança e tomei a decisão de ir até a casa dele. Chegamos lá, havia tomado a medicação para dormir, chamamos o SAMU, porém sem risco de morte. Porém, pela manhã ao acordar, ele tomou o chumbinho
Ficou em estado crítico na UTI. Os médicos haviam desenganado e disseram que se ele sobrevivesse, iria vegetar e depender de alguém para o resto da vida. Eu orei com todas as minhas forças, com uma fé descomunal, para que Jesus o salvasse. Após 4 dias na UTI, ele começou a reagir e esteve alto. Hoje ele está bem e não tem nenhuma sequela, graças ao bom Deus. Testemunhos edificam, né, pastor? Diz a palavra. Glória a Deus, né? glória a Deus. A esperança, né? Falando de vida Glória a hoje. Deus, tá vendo? Eu lembro desse caso, o Rafael e a Carol até estiveram com a Adriana, com esse rapaz. Depois nós fomos na UTI visitá-lo, orar, e glória a Deus, Deus faz a sua obra, Deus faz os Que seus boa notícia. milagres. Bom, vamos para a pergunta que não quer calar. Existe aqui, tem 2 perguntas, então eu vou para essa aqui que é da sua área. Bom, pastor. Existe casos de suicídio de crianças? Sim, existe. E está aumentando, infelizmente. Nas minhas andanças em escolas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer essa criança, eu apenas orientei a professora em como lidar. Eu saindo de uma escola, uma professora veio correndo atrás de mim e disse: Rodrigo, um aluno de apenas 8 anos, hoje me procurou no intervalo e disse: professora, sabe aquela minha vontade de morrer? Hoje ela está tão grande. Meu Deus. É triste, né, pastor? Jesus. 8 Muito. anos. Meu pai. Gente, infelizmente acontece, tá? Então a gente precisa estar atento aos sinais. Uma criança, né, que apresenta sinais. Rodrigo, quais sinais? Não é? Então uma criança agressiva, irritadiça. Rodrigo, toda criança irritadiça e agressiva vai pensar nisso? Não. Tá bom? Mas, gente, pense nos muitos sinais que não são socialmente aceitáveis, os muitos sinais que expressam sofrimento. Essa criança precisa de ajuda. Não é? Então, a criança ela é muito sensível, ela responde muito rápido ao ambiente familiar, ao ambiente escolar, ao ambiente da igreja. Não é? Então, a igreja, principalmente, ela exerce um papel, olha, professores de escola dominical. Vocês são sinalizadores muito importantes do reino para essas crianças e agentes de esperança. Então, através do desenho, através de uma criança isolada, uma criança que fica um pouco mais agitada, com dificuldade com regras, investigue, vá atrás. E ali pode ter conteúdo. Eu, de fato, desconhecia essa realidade. Para mim, é uma triste novidade saber que Puxa, pastor. existe de fato, né, o suicídio entre crianças, né? Aqui a pergunta é: pastor, como fica a questão da salvação para as pessoas? Eu já uso pastor, né? Posso entrevistá-lo, pastor? Quer ler a pergunta aqui, ó? Como fica a questão da salvação para pessoas que têm transtornos mentais? Por exemplo, uma pessoa com borderline que pode ver na fé uma questão de obsessão, veneração, devido às ausências que esse transtorno traz. Fala isso porque, pelo que entendo, o borderline é tão ausente de si que vai buscar algo ou uma causa para venerar, mas não é pela pessoa ou causa, mas por causa dele mesmo, né? E aí tem uma outra pergunta que diz: todos os que tiram a sua vida perdem o direito da salvação? Você quer falar um pouquinho do borderline, né, nessa questão de como ele pode levar a pessoa a perder a consciência, o suicídio? Eu confesso que eu não conheço muito a definição aqui que foi colocada. O borderline, especificamente, ele é um transtorno que acomete muito a questão da personalidade. Não é? Então, quando ela menciona, né, essa personalidade completamente alterada, a pessoa que não se reconhece, ou que se enxerga de uma forma completamente desconexa ou alterada, isso é bem comum no transtorno de borderline. E por trás do suicídio, o borderline, infelizmente, está muito presente, infelizmente. Com relação, né, a essas questões, né, puxa, o cristão acometido disso, né, eu não tenho dúvidas de que Deus trata isso com muita particularidade, não é? E nada passa desapercebido diante dos olhos perfeitos, carinhosos e acolhedores de Deus, né? E Ele trata essas questões de modo muito especial.
Ótimo. Eu vou responder essa pergunta, meus irmãos, dizendo o seguinte: primeiro, fazendo uma definição bíblica de onde a gente poderia categorizar o suicídio, tá bom? O suicídio, ele é um homicídio contra si mesmo. Ele é um atentado contra a sua própria vida, né? O sexto mandamento diz: não matarás. E o suicídio realmente é um homicídio contra si mesmo. Então, ele é pecado, né? Ele é condenado aos olhos de Deus. Agora, nós temos que entender que nós não podemos colocar o suicídio dentro de uma categoria de um pecado imperdoável, porque o único pecado imperdoável descrito pela Bíblia Sagrada é a blasfêmia ou o pecado contra o Espírito Santo. Então, assim como pode existir perdão para qualquer tipo de pecado, é possível que haja perdão para o suicídio. Uma pessoa que tirou a sua própria vida, ela está automaticamente condenada ou ela está salva? Isso é uma resposta que somente Deus pode dar. O Senhor, a salvação de alguém nessas condições depende exclusivamente da graça, da misericórdia e da capacidade divina de julgar essa circunstância, né? Eu não afirmo que alguém que tirou a sua própria vida possa ser condenado. Se a pessoa creu em Jesus, se a pessoa recebeu a Cristo, mas ela, em um momento da sua vida, cometeu esse pecado, falhou nesse ponto, eu não posso dizer que ela está condenada. Também não posso dizer que ela está salva, porque isso pertence à soberania de Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E nesses casos, nenhum de nós, seja pastor, profeta, apóstolo ou qualquer ministro, deveríamos nos colocar na condição de dizer que uma pessoa foi condenada. Também quero fazer uma observação de que essa ideia de que alguém que se suicida vai para o inferno não é bíblica. Essa é uma ideia católico-romana e também judaica. Então, não é uma questão cristã e não há uma base, né, teológica bíblica que diga a respeito desse tipo de condenação, né? Então, a gente tem que tratar esses casos com muito amor, com muita compaixão, porque a dor de uma pessoa, de uma família que está vivendo um drama como esse já é muito, muito, muito complicada, muito dolorosa. E ainda você trazer um peso dizendo que a pessoa não foi salva, ela perdeu a salvação, eu acho que isso não traria benefício algum, né? Isso é uma questão de falta de misericórdia, de bom senso, de empatia. O que nós temos que dizer é que agora essa pessoa está nas mãos do Senhor. A alma dela está nas mãos do Senhor e o Senhor é quem vai, né, tratar essa questão. Como o Rodrigo falou, nosso Deus é compassivo, misericordioso e Ele é o único que pode estabelecer todas essas nuances variáveis e é Ele. A salvação pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Acho que Deus não enxerga o ser humano só naquele ato, né, pastor? Sim. Ele vê o ser humano de modo muito completo, né? Por isso que Ele é o único que tem capacidade de bater o martelo. Nós, né, temos que trabalhar aqui com amor, com acolhimento e trabalhar com a prevenção, né? E não dizer para uma pessoa, não, você pode se suicidar que está tranquilo lá com o Senhor. Não é isso que estamos dizendo. Mas também não dizer, ó, uma pessoa que fez isso, ela agora está lá, né, no inferno. Não é isso também, né? Então, é o equilíbrio nessa questão. Meu amigo Rodrigo, muito, muito, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado por ter trazido tanto conteúdo, tanto esclarecimento, dialogado conosco aqui sobre esse tema tão importante. Eu queria deixar que você fizesse as suas considerações finais, falasse aí um pouco sobre o seu trabalho, falasse um pouco sobre o Renovadamente, e aí nós já vamos caminhar aqui para o nosso encerramento. Legal, pastor. Primeiramente, eu sou imensamente grato a Deus pela minha profissão. Eu sempre digo isso para as pessoas, né, para os meus pacientes. A minha profissão não é só a minha fonte de renda,
tem um propósito. Glória a Deus. Né? Eu lembro que no ato da minha inscrição na faculdade, eu estava em dúvida entre direito e psicologia, e na hora H eu coloquei psicologia. Deus tinha seus propósitos, né? Amém. Então eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, pela minha profissão, por essa oportunidade, grato a Deus por esta igreja que tem cumprido o seu papel social, não só espiritual, mas também tem olhado para o ser humano como um ser além de um indivíduo que se move com um corpo, mas ele é um corpo que tem alma e espírito, ou só alma e corpo, como você quiser. Não é? Mas essa igreja tem se preocupado, isso é muito relevante, então fica além da minha gratidão, né, o meu elogio, o meu reconhecimento ao pastor, à liderança, né, à liderança do Ministério Renovadamente, aos integrantes do Ministério Renovadamente, a minha gratidão a todos que estão nos bastidores aqui e fora daqui, não é? E consideração final, né, falando de vida, é como o pastor disse, a gente não veio aqui embasar ou ajudar alguém a cometer, mas a gente veio aqui para dizer que há esperança para o ferido, não é, pastor? Amém. Sempre há esperança, porque o nosso Deus, ele é multiforme, né, na sua forma de fazer, nos seus métodos de fazer e de agir, não tem limites. Então, o que serve para um, talvez não sirva para outro, mas sempre haverá uma porta, uma saída. Então, para você que sofre, há esperança. Para você que sofre, há uma saída. Sempre existe uma luz no fim do túnel. Talvez a sua visão esteja muito míope, né? Mas há esperança. E para nós que talvez não estejamos nessa condição de sofrimento, que a gente entenda o nosso papel social, o nosso papel como agente não passivo, mas um agente ativo, não é? E que a gente possa, cumprindo o nosso indo ou o nosso id, como queiram traduzir, que cumprindo o nosso id, a gente possa sempre plantar esperança, plantar formas diferentes de enxergar a vida. Era apenas isso que eu queria falar, pastor. Ótimo, meu amigo Rodrigo. Eu quero parabenizar também o Ministério Renovadamente e reforçar que nós estamos aqui para te ajudar, para te acolher, para caminhar com você, talvez nesse momento difícil da sua vida. Lembre-se do que foi dito aqui, a esperança. Você não está debaixo de nenhuma sentença definitiva. Deus é Deus que reverte quadros, que transforma situações, que faz milagres, que cura, que liberta, que restaura, que ressignifica. Põe a sua fé e a sua esperança em Deus. E se você precisar, se você quiser, nós estamos aqui para te apoiar. Entre em contato conosco. Mais uma vez, gratidão, Rodrigo, gratidão, Ministério Renovadamente, gratidão a toda essa equipe que esteve aqui por trás, gratidão à nossa querida Bruna, que mandou as perguntas para nós, e gratidão a você, que nos acompanhou até agora, que participou interativamente, que enviou a sua pergunta. Muito, muito obrigado por construir essa programação conosco. Nós vamos orar agora. Amém. E vamos estender esta oração a todos que agora pensam em alguém que está passando por uma crise, por um problema agudo, alguém que você tem, né, parente, familiar, ou você mesmo. Nós cremos que o poder de Deus vai te alcançar neste momento. E eu queria que você, aí onde estiver, curvasse a sua cabeça e fizesse comigo junto esta oração. Soberano Deus, amado Pai, nós cremos que é do alto que vem o nosso socorro, Senhor. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, ó Pai, tem todas as respostas, meu Pai. Nós somos gratos porque nós encontramos em Ti, Senhor Deus, a pérola de grande valor, ó Deus, que deu sentido àquilo que somos, ó Pai, que deu sentido à nossa existência, Senhor. E eu sei, Pai, que muitos vivem, Senhor Deus, correndo atrás do vento. Muitos vivem, Senhor Deus, ó Pai, com um vazio agudo dentro da sua alma, com uma solidão que dói, Senhor, com uma angústia, Senhor Deus, ó Pai, insuportável, meu Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso para preencher tudo em todos. Meu Pai, ajuda esse teu servo, ajuda essa tua serva, Pai,
que tem vergonha de procurar ajuda, que tem vergonha de falar, ó Deus, sobre esta causa, Senhor. Ajuda ela a buscar ajuda, Senhor Deus, a chamar, ó Deus, ó Pai, pelo Senhor e a compartilhar as suas dores, ó Pai, com os seus irmãos, com aqueles que podem ajudá-lo, meu Pai. Prepara pontes, ó Deus, para que haja salvação, meu Pai, e que por amor, ó Pai, por amor, ó Deus, ao teu nome, o Senhor livre, Pai, da morte, o Senhor livre, Senhor Deus, ó Pai, desse trauma, o Senhor livre desta dor, ó Pai, esta minha irmã e esse meu irmão que orou comigo agora, meu Pai, e que esta oração alcance, meu Pai, ó Deus, aonde a nossa voz estiver chegando e aonde os nossos olhos não podem ver, que a tua boa mão alcance, meu Pai. Oh Jesus, eu te agradeço por esta noite, meu Pai, e te dou louvores. Te agradeço pela vida do Rodrigo, pelo Ministério Renovadamente, pela Igreja Batista Atos 29, Pai, por esta visão maravilhosa que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cabe um recadinho, pastor. Glória a Deus, vamos lá. Cabe um recadinho rápido. Vamos Sábado, lá, o Rafa pode me corrigir, mas a liderança dos jovens está preparando uma programação muito legal para sábado, para casar, pastor, saúde mental e Bíblia. Ô, glória! A gente vai mostrar que Deus fala de saúde mental desde o começo. Então, você que quer saber um pouquinho desse casamento, a liderança dos jovens te convida. Pode vir. Sábado, às 19 horas, teremos esse bate-papo, essa roda de conversa, falando sobre saúde mental e Bíblia. Ô, glória! Esse casamento perfeito. Sexta-feira agora, nós temos o nosso culto de oração, às 20 horas, e dando início à nossa programação de aniversário da igreja. Então, eu quero muito... Ô, glória, tem até o Ru aqui. Quero muito te ver aqui na sexta-feira, meu querido, para nós orarmos, consagrarmos este mês ao Senhor e nos habilitarmos em Deus para tudo que Ele vai fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor te livre em todos os seus caminhos, que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você e com toda a sua família. E todos dizem... Amém. Beijo no seu coração, meu querido. Fique na paz do Senhor.